Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Chazadas de Bola. Hoje com o Marco Soares, agradecemos desde já, Marco, por teres aceito o nosso convite. Quero-te perguntar já, desde já, como é que tens vivido este momento de quarentena e se tens mantido contacto com os teus colegas, se têm planos de treino, como é que tens vivido este momento? Para já, para já tenho passado bem até, tenho passado bem em casa, apesar de ser complicado, principalmente para as crianças, porque tenho 3 filhas e para elas passar os dias inteiros em casa e poder ir à rua é um pouco complicado, mas dentro da complicação que há, acabamos por ser uns sortudos por termos essa possibilidade de estarmos em casa e estar protegidos, porque o pior mesmo é para quem está a combater a situação e para os que estão a viver neste momento esta situação. Graças a Deus nós estamos em casa, protegidos disso, e aproveito para dar um conselho também a toda a população, que é para continuar a seguir as medidas de prevenção, e só assim ultrapassaremos mais rápido esta fase. Com os meus colegas, por acaso nós começámos com os treinos de grupo, fazemos 2 vezes por semana, fazemos o treino entre todos, com o preparador físico do clube, e dessa forma também vamos nos mantendo ativos. Depois, além dos treinos de grupo, também temos os nossos treinos individuais passados pelo clube também, que vamos nos mantendo ativos durante a semana. Começaste no Grupo Desportivo Recreativo Portugal do Val da Moreira, no Barreiro, tiveste uma breve passagem pelo Sporting e voltas ao Barreirense, mais precisamente ao Barreirense, onde te estreias como sénior e chegas com o Barreirense à segunda Liga em 2005-2006, se não estou enganado. Como é que foi este período desde as camadas jovens até chegares a uma segunda Liga pelo Barreirense? Sim, é verdade. Comecei no Grupo Desportivo Recreativo Portugal, que é do bairro onde eu cresci, de Val da Moreira, e depois estive lá um ano, mais ou menos um ano, e depois fui para o Sporting. Fui para o Sporting, onde tive uma época inteira, foi uma época muito boa. Tive os meus colegas de equipa nessa altura, jogadores assim que eu possa dizer, eram o Quaresma e José Fonte, eram meus colegas de equipa nessa altura. Mas eu depois, por opção minha, eu quis regressar para o Desportivo Portugal, porque eu estava lá no Sporting, mas na altura, como já não havia lugares de centro de estágio, eu sou da Margem Sul, eu tinha que ir todos os dias, eu ainda tinha 11 anos e tinha que ir sempre para Lisboa para ir treinar. E a solução que foi encontrada era, eu treinava com o Desportivo Portugal durante a semana, quando eu não podia ir, e eu ia só uma vez ou duas treinar com o Sporting, e depois ao final de semana eu ia jogar. E era assim, então eu não tinha uma identificação muito grande com os meus colegas, e eu, um miúdo de 11 anos, eu não me sentia muito bem, né? Porque a seguir disseram uma altura que era para fazer a apresentação e tudo, e eu não apareci, porque eu queria estar junto dos meus amigos. Eu acabei por ir para o Desportivo de Portugal outra vez, porque queria jogar junto dos meus colegas, queria estar junto com eles, era onde me sentia bem, não me sentia muito identificado no Sporting, e então eu quis regressar. Então acabei por vir emprestado para o Desportivo de Portugal, com a garantia que voltava no ano a seguir para o Sporting novamente. Fiz essa época no Desportivo de Portugal e depois, na época a seguir, houve a oportunidade de regressar para o Sporting outra vez. Eu fui lá, tive ainda uma semana a treinar, mas sentia a mesma coisa, não me sentia bem, e então, na altura, o Barreirense também estava interessado em mim, eu optei por ir para o Barreirense, porque também eu mais 2 colegas meus chegavam comigo no Desportivo para o Barreirense, e eu acabei por optar por ir para o Barreirense, onde fiz toda a minha formação, o resto da minha formação, onde apanhei uma geração muito boa, em que tivemos sempre nas segundas fases do Campeonato Nacional, e assim depois, com 17 anos, fiz a minha estreia pela equipa sénior, num jogo contra o Mafra, fiz a minha estreia com o treinador José Rachão, e depois subi a sénior, onde tive 3 épocas nos séniores. A primeira época tivemos na luta com o Olhanense pela subida até à última jornada. Na segunda época acabámos por fazer uma grande época com o Adulto Faquirai, que subimos de divisão, e depois foi a época da segunda liga, que foi uma época um bocado ingrata, porque foi o ano em que tinham que descer 6 equipas da segunda liga e nós fomos a 6ª equipa a descer. Tínhamos uma equipa muito jovem, mas o meu processo até aí foi mais ou menos esse. Ok, ou seja, depois surge o contrato com a União de Leiria. Antes de afirmares pela Leiria, tens 2 breves empréstimos ao Olhanense e ao Panduri da Roménia. Como é que foram esses empréstimos?
Sim, é verdade. Eu logo na altura, quando eu fui para Leiria, muita gente dizia-me que em 2 anos queriam me ver numa equipa grande. E a verdade é que em 2 anos eu acabei por ser emprestado. Se calhar também um bocado por culpa minha, fruto um bocado também da minha timidez, que não me deixou afirmar mais cedo no Leiria. Então, o Leiria achou por bem, na altura o Domingos Paciência achou por bem que eu devia ser emprestado, fui para o Olhanense, onde fiz meia época e estava-me a correr muito bem essa meia época e o Leiria quis que eu regressasse. Eu regressei contra a minha vontade, porque eu sabia que ia ter poucas oportunidades de jogar e eu queria ficar no Olhanense, onde estava a jogar, as coisas estavam a correr bem, mas eles fizeram-me regressar em janeiro, fui, fiz a minha estreia na Primeira Liga nessa altura no Estádio da Luz contra o Benfica, fiz um belíssimo jogo, mas depois a partir disso o Domingos Paciência também acabou por sair, veio um novo treinador e acabei por ficar a época quase toda sem jogar, joguei muito pouco e na época a seguir quis o empréstimo logo no início do ano, porque eles tinham ido contratar o Tiago para a minha posição, que era um jogador experientíssimo, e eu sabia que ia ter poucas oportunidades de jogar, e eu quis sair, mas não me deixaram sair logo no início da época, porque também ainda não tinha o plantel todo composto, e acabei por sair em janeiro depois, para onde fui para a Roménia, para o Panduri. Foi uma experiência diferente, foi a minha primeira experiência no estrangeiro, mas foi uma experiência que posso dizer que gostei e não gostei. Gostei porque na altura quando fomos 11 jogadores de campeonato português, fomos com o treinador Joaquim Teixeira e chegámos lá e depois na altura no Chipre também havia toda aquela coisa em volta do Plus, que tinha muitos portugueses também, que eles acabaram por ser campeões nessa época que eu estava lá e então as coisas de início estavam a correr muito bem, até que depois houve um problema, houve um desentendimento entre treinadores adjuntos portugueses com o treinador romeno e acabaram por mandar embora o treinador principal, Joaquim Teixeira, e a restante equipa técnica. E depois foi para lá outro treinador romeno, que acabou por meter de parte quase todos os jogadores portugueses, brasileiros e espanhóis que tinham ido na altura, e então, mas conseguimos atingir os nossos objetivos, mas eu penso que poderia ter sido diferente. Acabei por não jogar tanto quanto queria, nem eu nem os meus colegas, mas conseguimos o objetivo principal, que era a manutenção da equipa. Quando fomos, a equipa estava para descer e conseguimos a manutenção. E tirei coisas positivas também. Foi a minha primeira experiência no estrangeiro e fez-me crescer bastante como homem, como pessoa. Exato. Nas adversidades, normalmente crescemos porque temos que enfrentar dificuldades que não estamos à espera, não é? Sim, é verdade. E depois em Leiria, como é que recordas os tempos em Leiria? Foram muito bons, penso eu, para ti, até teres uma lesão grave, penso eu, que em Leiria, a primeira que tiveste. Sim. É verdade, em Leiria as coisas, eu depois quando voltei da Roménia, neste caso voltei para Leiria e Leiria tinha descido de divisão nessa época que eu fui para a Roménia. E então fui para o clube na segunda divisão, as coisas não estavam a correr bem logo de início, o treinador era o Paulo Alves e as coisas não estavam a correr bem, nós éramos um projeto para subir, uma aposta forte para subir novamente à Primeira Liga, e então contrataram o Manuel Fernandes, e eu lembro muito bem que logo nos primeiros jogos do Manuel Fernandes fomos jogar ao Olhão e empatámos o jogo e caímos para a zona de descida, e o Manuel Fernandes disse-me: hoje nós não ganhámos o jogo, caímos para a zona de descida, mas nós ganhámos uma equipa. Nós ainda vamos subir de divisão. E nós todos ficámos a olhar uns para os outros, porque acho que tínhamos na altura para aí 17 pontos de atraso para o Santa Clara. E na segunda liga sabemos que isso é muito difícil. Mas a grande verdade é que depois desse jogo começámos a ganhar jogos atrás de jogos e culminou com uma subida de divisão na última jornada. Ganhamos o Beira-Mar e o Santa Clara foi empatar a Santa Maria da Feira e nós acabámos por conseguir a subida quando já ninguém pensava e foi uma época extraordinária. O Manuel Fernandes fez um trabalho fantástico e depois, na época a seguir, então, foi os anos de afirmação na Primeira Liga Portuguesa, ainda com o Manuel Fernandes, depois teve o Fito Vidigal também e depois veio o Caixinha. Na altura, quando veio o Caixinha, eu era o capitão de equipa e a época tinha-me corrido até muito bem. As coisas estavam a correr muito bem até que tive a infelicidade no jogo contra o Sporting de partir a perna. Eu já tinha praticamente 70% acertado das coisas para ir para a Inglaterra, para a Premier League,
e tive essa infelicidade, acabei por partir a perna, mas são coisas que acontecem. É os momentos. E foi uma os lesão momentos. complicada, foi uma lesão complicada porque eu parti a perna e parei 14 meses. Parei 14 meses, tive que fazer 3 operações. Eu pensei nessa altura que possivelmente já não jogava, não ia conseguir mais voltar a jogar. Até que nessa altura o Manuel Cajuda foi contratado e ele quando chegou, eu estava na minha terceira operação já. E eu já muito cabisbaixo, sempre a tentar, não me queria dar por vencido, mas as coisas não corriam bem porque eu tinha uma expectativa e depois era outra. Já estava na minha terceira operação, até que o Manuel Cajuda uma vez chega perto de mim, eu estava neste caso na fase de recuperação, a correr à volta do campo, eu ainda cocheava muito, e o Manuel Cajuda chegou ao pé de mim e perguntou-me, então como é que tu estás? E eu disse, eu estou cheio de dores na perna. Ele disse, o quê? Estás com dores na perna? Eu vejo-te a correr, nem que parece que partiste a perna, eu vejo-te a correr e vejo-te muito bem. E ele depois virou-se para mim e disse-me uma frase que até hoje fica-me sempre marcado na cabeça, que ele virou-se para mim e disse-me assim, olha, tu partiste uma perna, não é? Eu disse, sim. E ele virou-se para mim e disse-me, já pensaste que teria sido pior se tivesses partido as duas? E aquilo parece que foi um clique na minha cabeça, que passado 3 ou 4 semanas eu estava a jogar, estava a fazer o meu primeiro jogo contra o Guimarães, passado 14 meses, em que fui o melhor em campo, ganhámos o Guimarães nesse jogo e eu tive as notas quase máximas dos jornais esportivos de Portugal, sei que em 2 tive a nota máxima, tendo em conta o tempo que eu tinha ficado de paragem e depois voltar nas condições que foi, contra a equipa que era o Vitória Guimarães, estava muito bem nessa altura e a maneira como eu portei numa posição que nem era a minha, porque foi uma posição que o Manuel Cajuda também, por ele, pensou, meteu-me a jogar a central e joguei a central e tive muito bem, ganhámos o jogo e foi espetacular. Sim, tal como... Mas depois... Desculpa. Sim. Não, ia dizer, tal como o Gonçalo Santos também passou, nós falámos disso, por vezes as pessoas não têm noção do complicado que é estar tanto tempo ausente, porque tens que fazer trabalho 2, 3 vezes mais que os teus colegas que vão lá, treinam e vão para casa. Tu tens que fazer trabalho de reforço e isso é muito complicado, Sim. principalmente psicologicamente. Sim, não só isso, mas também em termos mentais, em termos Exato. psicológicos, é muito duro e nas lesões também aprendemos a valorizar certas coisas. Eu muitas vezes, sou sincero, eu não gosto muito de fazer corridas de resistência, corrida à volta do campo, não gosto. E por vezes, por exemplo, depois disso, eu via os meus colegas às vezes no exercício mais físico ou isso a reclamarem, e eu estava de fora e eu pensava, eu estou cheio de vontade, eu queria estar ali para poder fazer aquilo, eles estão a reclamar daquilo. E então aprendi a valorizar isso e às vezes falava com um ou outro colega e passava-lhes também um bocado isso. Foi coisas que eu comecei a ganhar também com a lesão, são experiências, mas a nível psicológico temos que ser fortes. É muito duro. Marco, é verdade. Depois de Leiria, tens umas aventuras no estrangeiro. A primeira é no Omónia e depois no 1º de agosto de Angola. Como é que te relembras destas aventuras no estrangeiro? É verdade. A primeira aventura no estrangeiro surgiu depois de uma época muito, muito má no Leiria, em que tivemos salários e atrasos e houve muita confusão. Eu era o capitão dessa equipa, tive que dar a cara, tive que defender os meus colegas, tentei sempre manter um ponto de equilíbrio, até que chegou ao ponto que não deu para mais e rescindimos vários jogadores e acabei por ir para o Omónia. Para o Omónia, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, primeiro que tudo, porque eu tinha partido a perna e tinha voltado e então eu ainda cocheava um bocado. Eu cocheava um bocado e acabei a época ainda a cochear, porque eu estava numa fase ainda de ganhar confiança também. E eu, quando me apareceu a oportunidade de ir para o Chipre, para o Omónia, que é uma equipa como se fosse o Benfica aqui em Portugal, devido à dimensão do clube e aos adeptos, tem mais ou menos a dimensão do Benfica aqui em Portugal, lá no Chipre. E então eu ia para lá e eu só pensava, mas eu ainda estou a cochear, eu vou para lá, vou chumbar nos exames médicos e isso tudo. E eu cheguei lá e eu fiz os exames médicos e eu lembro-me tão bem quanto hoje que eu só pedi a Deus para me ajudar, que era para passar nos exames médicos, porque eu realmente ainda sentia-me, era desconfiança, eu estava um bocado também acomodado, ali em Leiria toda a gente já me conhecia, já sabia o que tinha acontecido e eu estava mais seguro. E de repente sair, ir para o estrangeiro, para um clube que tinha uma expectativa muito grande, ia estar na Liga Europa,
e eu fiquei assim um bocado, mas cheguei, acabei por fazer os exames, passei nos exames médicos, mas os primeiros dias que nós corremos à volta do campo, eu lembro-me que eu metia-me no meio do pelotão, que era para eles não repararem que eu cocheava, porque eu acho que até o cochear já era psicológico meu, mas eu metia-me no meio deles porque eu ficava, eles se dão conta que eu cochei, eles mandam-me embora para Portugal, e então eu metia-me sempre no meio, eles não davam conta. Mas passados uns tempos depois tirei isso da cabeça também e fiz uma época e meia fantástica, adorei o clube e depois surgiu a oportunidade de Angola, 1º de agosto, da Fakirá, que me tinha lançado também na minha primeira época de sénior, foi o treinador que apostou em mim no Barreirense, um treinador a quem estou muito grato da carreira que tenho e da oportunidade que me deu com 19 anos de poder mostrar o meu futebol. E então houve essa possibilidade logo no verão, mas eu tinha mais um ano de contrato com o Omónia e o Omónia rejeitou, não me deixou sair, até porque nós tínhamos também as fases de qualificação para entrar na fase de grupos da Liga Europa, não me deixaram sair, mas depois em outubro, novembro, o 1º de agosto volta à carga outra vez e eles acabaram por pagar a minha transferência e eu acabei por ir para o 1º de agosto. E como é que foi lá no Angola? Sim, acabei por decidir muito também pelo treinador em si, pelo Daoud Fakirá, e depois também em termos financeiros era um contrato muito bom para mim, então eu aproveitei a oportunidade e fui para Angola. Mas em Angola, infelizmente, acabei por ter uma outra lesão grave. Fiz apenas 3 jogos logo quando cheguei, porque foi os 2 jogos da Liga dos Campeões Africanos e depois no primeiro jogo de campeonato acabei por ter uma ruptura do tendão rotuliano. E então eu depois acabei por fazer a minha recuperação em Portugal, fiquei parado mais ou menos mais um ano e depois regressei a Angola, que era para começar a nova época desportiva, mas entretanto acabei por chegar a um acordo com eles porque tinha uma equipa interessada do Chipre, que era o El Limassol, então rescindi o contrato com o 1º de agosto e fui para o Chipre outra vez. Exato. Depois da passagem do Chipre, não sei se tens histórias para contar sobre o El Limassol, vais regressar a Portugal pela via do Feirense à Primeira Liga. É verdade, eu no El Limassol fiz 3 épocas muito boas, tanto que eu com 33 anos no El Limassol eles ofereceram-me um contrato de mais 3 anos e eu no El Limassol fiz 3 anos, tinha uma média de 40 jogos por época e foram anos que me correram muito bem e que foi uma cidade que me encantou, que me deixou muitas marcas e estou muito agradecido ao clube também e principalmente por terem apostado em mim, depois da lesão que eu tinha tido em Angola, terem acreditado em mim. Eu voltei, mas eu penso que deixei toda a gente no clube feliz, tanto que na altura, quando eu saí, eu ainda tinha mais 2 anos de contrato e eles não me queriam deixar sair. Houve uma investida do Feirense logo em janeiro, mas eles resistiram e não me deixaram sair. O treinador da equipa era o Bruno Baltazar na altura, português também, que tinha jogado comigo no Barreirense e ele insistiu muito que eu ficasse, porque se eu saísse ele ia perder muita coisa e então eu acabei por continuar até o final da época. E no final da época então o El Limassol chegou a acordo com o Feirense e eu acabei por vir para o Feirense porque era uma oportunidade muito boa de poder regressar a Portugal novamente, com a idade que eu tinha, começar a preparar o futuro e as minhas filhas por causa da escola também e tudo isso, e foi uma boa porta para voltar para Portugal. Neste momento estás numa aventura no Aroca, que está para subir à segunda Liga, pelo menos estava, até a paragem da quarentena. Como é que estás a analisar esta época? A época para já estava a correr muito bem, estávamos em primeiro, 100% vitoriosos em casa e a época estava a correr muito bem. Eu, desde o momento em que cheguei, o grupo recebeu-me muito bem e uma das coisas e dos fatores que têm sido muito fortes a nosso favor tem sido o espírito que nós temos, o grupo que nós temos, e eu já não apanhava um grupo assim há muito tempo, com tanta vontade, com tanto querer, com tanto comprometimento, e a época estava a correr muito bem. Mas infelizmente houve esta situação, estamos à espera agora do desfecho para ver o que é que se vai resolver, mas eu penso que tem que ser uma época que tem que culminar
com a nossa subida de divisão, pelo que temos feito, pelo que fizemos até agora, por aquilo que demonstramos até agora no campeonato, e tanto que somos de todas as séries a segunda equipa com mais pontos, fruto dessa boa época que estamos a fazer e principalmente do fator casa, que temos aproveitado bastante e temos 100% de vitórias. Marco, e ainda voltando aqui atrás à parte nas saídas para o Chipre, para a Angola, a nível de competitividade, de estilo de jogo, ritmo, intensidade, como é que tu vês a diferença de um campeonato para o outro e mesmo em relação a Portugal, a uma segunda ou mesmo uma primeira liga? Por exemplo, o Chipre eu costumo dizer que mais vale, no meu entender, estar numa equipa grande no Chipre do que estar numa equipa de primeira liga aqui em Portugal a lutar meio da tabela para baixo. Porquê? Porque as equipas grandes no Chipre equivalem-se muito, por exemplo, se calhar a um Vitória de Guimarães aqui em Portugal. Exato. E acabam por ser muito niveladas as 6 equipas da frente. Estas são chamadas 6 equipas grandes, que têm mais adeptos, e lá, vendo o play-off, depois do play-off na parte final, então é só jogos grandes. É os estádios cheios, é ambientes muito bons, então acaba por ser muito bom. E estás a lutar por competições europeias, estás a lutar para ser campeão, enquanto aqui em Portugal, não estando nos grandes, uma pessoa joga nas equipas que andam ali a lutar para não descer de divisão, e então eu penso que a esse nível ele é muito nivelado e acaba por ser até mais competitivo para quem consegue estar nessas equipas do que estando aqui em Portugal numa equipa que está a lutar para não descer. Mas depois, em comparação, as outras equipas do meio da tabela para baixo já são equipas que se equivalem muito a equipas de segunda liga aqui em Portugal. E então eu acho que o campeonato português tem muito mais visibilidade, acaba por ter mais qualidade também, mas o Chipre, muitas pessoas, muitos jogadores às vezes até saem do campeonato português de equipas boas de primeira liga, vão para lá e depois acabam por não jogar e acabam por sair de lá, porque vão para lá um bocado com aquela ideia que o campeonato é fraco ou que é menos competitivo, e acabam por ter surpresas às vezes, porque as equipas chamadas grandes acabam por ter muitos jogadores também internacionais, de países se calhar não de grandes dimensões, né? Mas acabam por ser jogadores internacionais e bons jogadores e acabam por ser equipas muito competitivas. Já Angola... Diz. Já Angola acaba por ser um bocado diferente. Em Angola, a alegria das bancadas é completamente diferente do que se vive em Portugal, mas só que por outro lado a responsabilidade tática é quase nula e a bem dizer, os adeptos lá vivem do espetáculo, os jogadores vivem muito para o espetáculo. Por exemplo, há muitas vezes a situação, por exemplo, uma equipa quando começa a ganhar por 2-0, aquilo já acaba por ser quase um jogar para os adeptos, e os adeptos gostam daquilo e acaba por haver muito falta daquela cultura tática, daquele rigor tático, mas é o futebol africano um bocado em si, porque mesmo pela seleção vou jogar a muitos países e acaba por acontecer um bocado isso também. É muito o estilo africano, é um bocado, falta aquele rigor tático, que é também para poder potenciar mais o jogador africano. O jogador africano, quando mais cedo conseguir potenciar o seu nível tático, porque depois em termos físicos, em termos técnicos, são jogadores também muito evoluídos, mas pecam um bocado por isso, pelo rigor tático. Fica aqui a nota. Marco, pela seleção de Cabo Verde tens 48 internacionalizações, 3 golos, já é um percurso bem bom. Tomara muitos jogadores passarem cerca de 50 internacionalizações pelo seu país. Como é que desfrutas, como é que relembras cada vez que tens que ir representar a seleção de Cabo Verde? É verdade, vou só corrigir, eles dizem 48, mas são 50, que eu até já tenho a placa dos 50 jogos comemorativos pela seleção A, mas sim. Por exemplo, atendendo aos anos que eu tenho de seleção, muita gente se calhar acha que até eu tenho mais jogos na seleção do que aqueles que eu tenho, mas a grande verdade é que nas seleções africanas nós normalmente jogos particulares fazemos muito poucos, nas alturas que têm datas
se não formos convidados é muito difícil devido à escassez de recursos que existe em Cabo Verde para poder convidar uma seleção para se poder fazer um jogo. Então nós acabamos por ter só os jogos oficiais, que acabam por ser, por exemplo, imaginemos, numa época somos capazes às vezes de fazer só 4 jogos durante um ano inteiro. E então, atendendo a isso, a ter 50 internacionalizações, eu acho que é um número bom se formos fazer uma média de 4, 5 jogos por ano, mas também acaba por ser 14 anos ligados à seleção. São 14 anos, 7 dos quais como capitão, e é um prazer enorme sempre, porque eu tive a oportunidade, eu tinha estado na seleção de Portugal Sub-20 e eu logo na altura eu optei por ir para a seleção de Cabo Verde com 21 anos. E muita gente pergunta-me o porquê que eu fiz aquilo naquela altura, porque foi na altura que eu fui transferido para a União de Leiria, para a Primeira Liga, com 20 anos, acabado de ir à seleção de Sub-20 de Portugal, estavam de olho em mim também, numa altura em que eu também podia ter sido para o Sporting, mas só com a situação que eles desceram de divisão e acabaram por acabar com a equipa B, e então não fui, e toda a gente começou, mesmo o empresário que eu tinha na altura, ele foi contra eu ir para a seleção de Cabo Verde, mas toda a gente me pergunta, eu digo, há coisas que apenas se sentem, não há explicação, apenas se sentem, e foi isso que eu tive. Porquê? Porque eu, apesar de ter nascido em Portugal, né, e sou muito agradecido e adoro Portugal, mas as minhas origens são cabo-verdianas e eu sempre tive isso desde pequeno em casa, a cultura crioula, e então foi algo que sempre me apaixonou desde novo. E então depois ver a oportunidade de poder representar o país dos meus pais, um país que a mim me dizia muito, e sabendo da dificuldade, não sabendo que ia ser o meu futuro, mas sabendo da dificuldade que seria também de poder representar a seleção de Portugal, eu acho que fiz uma ótima opção na altura e estou muito agradecido por ter tomado essa opção, porque já vivi momentos felizes na seleção, já tive momentos fantásticos. Eu, em todos os grupos que apanhei, nunca apanhei um grupo como o da seleção, porque nós lá, mais do que a seleção, ou do que somos um grupo de amigos, a bem dizer, que vai jogar por amor ao país. E isso é uma das bases da nossa seleção, é uma das coisas fortes da nossa seleção, que é o comprometimento que temos entre todos. Quando vamos para lá, sentimos como se estivéssemos mesmo em casa. Então é uma satisfação enorme. Cada vez que eu vou representar a seleção, enche-me por completo. É. Marco, tenho uma pergunta Tiago, pessoal, que é, Marco, não falando em nomes, mas gostavas de ver mais jovens, por exemplo, com origens cabo-verdianas, a irem mais cedo para a seleção? Porque normalmente acontece muito jovens que poderiam ser convocados para Cabo Verde, ficam sempre à espera da oportunidade por Portugal e depois só mais tarde, com 26, 7, 8, por vezes se mostram disponíveis. Qual é a tua opinião pessoal sobre isto? É óbvio que gostava, porque se formos a ver os jogadores cabo-verdianos que estão espalhados por aí, jovens cabo-verdianos estão a aparecer e jogam em seleções, por exemplo, da Holanda, de Portugal, de Suíça, França, e no Luxemburgo temos se pudessem optar logo por... Como? No Luxemburgo também tem um avançado, o Gerson, penso eu, também é cabo-verdiano, de origem cabo-verdiana. Sim. Há muitos. E realmente eu acabo por respeitar porque também são uns jogadores e querem e acham que naquele momento é o melhor para eles, mas se calhar muitos deles mais tarde arrependem-se de ter feito essa opção, porque se calhar tinham na seleção de Cabo Verde iam ter uma continuidade a nível de seleção, e nessas seleções se calhar podem não ter essa oportunidade, mas eu acabo por respeitar, mas é óbvio que eu gostava de vê-los representar a seleção de Cabo Verde, até porque eles iam sentir um orgulho imenso, porque só estando lá para se poder realmente sentir aquilo que eu estou sentindo neste momento a falar, porque é só mesmo estando lá para se sentir isso. E eu acredito que é uma coisa que é muito diferente, não consigo explicar em palavras aquilo que eu sinto e que os meus colegas também têm esse mesmo sentimento, mas eu acabo por respeitar. Eu, felizmente, tive a maturidade
na altura de fazer essa escolha, logo muito cedo, e acabou por correr bem, mas é como eu digo, Sim, são opiniões de cada um e decisões. são Não as é? escolhas que cada um faz e eu tenho que respeitar, porque cada um quer o melhor para eles e eles acham que é o melhor para eles. Não condeno, mas é claro que eu preferia vê-los a vestir de tubarão azul, porque eu sei que certamente teríamos uma seleção muito mais forte, com muito mais potencial neste momento. Se queres avançar aqui na qualificação. Não, ia perguntar também, já que estás a falar, como é que foi a experiência de teres participado na CAN 2013 por Cabo Verde, na qual passaram as quartas de final? Foi algo, para explicar numa palavra, apaixonante mesmo. Foi uma coisa sem explicação. Porquê? Porque foi a nossa primeira participação numa Copa da África, em 2013. Nós chegámos, éramos supostamente a equipa mais fraca. Fizemos a estreia contra a seleção anfitriã, contra a África do Sul. Jogámos esse jogo com cerca de 70 mil vuvuzelas nos ouvidos. No dia a seguir eu só ouvi era zumbidos nos meus ouvidos, mas foi uma experiência espetacular. Chegámos aos quartos de final e fomos eliminados sem estar aqui a puxar outras coisas, mas fomos eliminados injustamente, com decisões incorretas da parte da arbitragem e nós mesmo ficámos com a sensação, apesar de ser a primeira vez de sermos um país estreante na CAN, ficámos com a sensação que nós, se não perdemos ali, nós tínhamos hipóteses de realmente conseguir vencer a CAN, porque a nossa confiança era de tal maneira, a confiança que passávamos uns para os outros a olhar, uns para os outros. Eu posso contar, por exemplo, uma história. Nós no jogo contra Angola, na fase de grupos, nós fomos para o jogo contra Angola, qualquer das 4 seleções podia passar. E chega uma altura do jogo que o treinador chama-me ao banco e ele diz-me, Marco, olha, nós temos que marcar um golo, estamos a perder 1-0, e ele disse, nós só temos que marcar um golo. O outro jogo, já não me lembro qual era o resultado que estava, acho que também estava empate, ele disse, só temos que marcar um golo. E eu naquele momento passei a mensagem, vamos, temos que fazer um golo, estávamos a perder 1-0, e aos 82 minutos conseguimos fazer o golo do empate. E foi uma festa, uma alegria, um libertar de emoção que só não consigo explicar. São aqueles momentos que ficam... E depois, nós naquela coisa de gerir o jogo, começámos a tentar controlar o jogo, gerir o jogo. Para aí, quando ia no minuto 87, 88, o treinador chama-me outra vez e diz, Marco, houve golo no outro jogo, nós temos que fazer mais um golo. E naquele momento caiu-me tudo, eu vou para dentro de campo, eu começo a olhar para os meus colegas e eu virei-me e disse, olha, temos que fazer mais um golo. E começam alguns a meter mão na cabeça, faltar 2 minutos para acabar 3, como é que vamos conseguir? E o nosso guarda-redes, o Vozinha, na altura, até andava a demorar um bocado mais de tempo a repor a bola em jogo, e eu não consegui passar a mensagem a ele, porque estava muito longe dele. E eu só tentava gritar do meio campo, bate para a frente, rato, nós temos que marcar mais um golo. E nós acabamos por marcar golo aos 92 minutos, que foi uma coisa surreal. Mas para dizer que naquela altura, quando uns não estavam a acreditar, nós olhávamos e dizíamos, vai dar. E eles logo, vai dar. E foi um contágio tão grande que nós com aqueles 3 minutos fomos buscar força, onde não sei. Já estávamos a jogar com 4 avançados, mas acabámos por fazer o gol aos 92 e apurámos para os quartos de final. E em Cabo Verde foi algo fantástico. Diz hoje, até em Cabo Verde, que quando regressámos a Cabo Verde, teve mais gente nas ruas ver e nós mesmo lá conseguíamos sentir o apoio que vinha por parte do público, porque foi um contágio tão grande, foi um envolvimento tão grande entre toda a nação cabo-verdiana, todo o povo cabo-verdiano, não só em Cabo Verde, mas como na diáspora, que nós sentíamos isso cada vez que íamos para dentro de campo. Nós estamos a carregar uma nação nas costas e a nação toda está a empurrar-nos para a frente. E então foi isso que conseguimos nessa CAN e vai ficar marcada para sempre, não só na minha carreira, como eu acredito em todo o povo cabo-verdiano, vai ficar marcado para todos eles. E uma das coisas que eu me lembro foi, por exemplo, numa palestra antes de um jogo, eu acho que foi esse jogo contra Angola que nós tínhamos que ganhar para passar, que eu dizia aos meus colegas, nós hoje temos a oportunidade de 90 minutos de fazer pessoas de 40 anos de sofrimento ter uma alegria
sem fim. Pessoas que tantos anos de trabalho para dar condições aos filhos, naqueles 90 minutos podíamos dar a maior alegria da vida deles, e foi isso que nós fizemos, conseguimos, foi uma coisa mesmo sem explicação. Olha, Marco, eu queria dar-te os parabéns. Porque é emocionante. Eu queria dar-te os parabéns porque eu, pai, desde 2004 acompanho as canos todas e lembro-me que Cabo Verde fez mesmo uma grande campanha, já não me recordo tão bem dos jogos, né, porque são muitos, como tu, mas lembro-me que fez uma grande campanha e até estava com esperanças que fosse mais longe, mas pronto, já não me recordo desse jogo com o Gana, mas sim, lembro-me que jogaram bastante bem e queria deixar-te aqui também os meus parabéns, que ainda tenho essa memória. E, por exemplo, de lá para cá, Cabo Verde não tem ido a mais canos. O que é que achas que tem faltado? Se às vezes é sorte, um apuramento, jogos, o que é que achas que tem faltado? Sim, de lá depois da CAN 2013, depois mais para a frente nós conseguimos chegar a número 1 a nível africano. Chegámos a número 1 a nível africano, 24º ou 25º, agora não sei dizer de cor, a nível mundial. Nós estávamos numa fase muito boa. E o que aconteceu? Logo em 2014 havia o Mundial no Brasil e nós tínhamos perdido 3 pontos de um jogo que tinha tido muita polémica na Guiné-Conakry, e então faltavam 3 jogos, nós tínhamos apenas 3 pontos e à Tunísia faltava apenas 3 pontos para se qualificar. E nós estávamos completamente fora do Mundial. Mas depois deram-nos 3 pontos na secretaria por causa desse jogo na Guiné-Conakry, que tinha sido um jogo suspenso e houve muita confusão em volta desse jogo. E depois, nos 3 jogos que faltavam, nós tínhamos que fazer 9 pontos e a Tunísia não podia fazer 3 pontos. Então, o nosso último jogo era na Tunísia. Nós fizemos 2 jogos, ganhámos os 2, fizemos 6 pontos. E a Tunísia, nos 2 jogos, teve 2 empates, fez 2 pontos. Então, fomos para a última jornada, irmos jogar na Tunísia, a Tunísia a precisar de 1 ponto e nós a precisarmos de ganhar o jogo. É uma coisa quase nas nossas cabeças, nós que sabemos como é jogar em África, normalmente nós ficámos logo, vamos perder, mas nós tivemos um jogo contra o Gabão, penso que foi contra o Gabão, um mês antes do jogo contra a Tunísia, e aquele discurso normalmente que era vai ser difícil lá na Tunísia, vai ser difícil, é as bombas, é isto, é os adeptos, é aquilo. A nossa conversa uns para os outros é nós vamos à Tunísia ganhar, nós vamos à Tunísia, porque nós estávamos com uma confiança brutal, uma confiança tremenda. E a verdade é que nós fomos jogar à Tunísia, nós no início do jogo nós nem conseguíamos ouvir o nosso hino, porque os adeptos estavam a assobiar e nem nos deixaram ouvir o hino, mas nós cantámos o hino mesmo sem ouvir o hino. E a grande verdade é que nós vencemos esse jogo 2-0 e a segunda parte os adeptos tunisinos começaram a torcer por nós. Cada vez que nós tocámos na bola eles já diziam olé, eles viraram, nós conseguimos virar eles. É um bocado, eu costumo dizer esse jogo, eu costumo relembrar muito ao Rocky Balboa quando foi lutar à Rússia. E foi um bocado o que aconteceu. Fomos super mal recebidos, mas eles depois viraram todos para nós. E tanto que eu no final do jogo até ofereci a minha camisola aos adeptos tunisinos, porque eles viraram mesmo para nós e foi uma coisa sem explicação. E nesse jogo também tenho uma história que ficou, uma frase que ficou na história do futebol cabo-verdiano antes desse jogo, que foi antes desse jogo, eu virei para os meus colegas e disse-lhes: hoje é o jogo que nós temos que dizer presentes. E este jogo, se tiver que partir a perna outra vez por vocês, eu vou partir. E naquele momento eu até mostrei-lhes a minha perna, as cicatrizes e tudo, e então aquilo acabou por contagiar a todos de uma forma muito grande. E foi isso que nós fizemos, e foi um dos melhores jogos que fizemos até hoje na seleção, e nós conseguimos então o primeiro lugar. E depois ia haver um play-off, que ia ser os Camarões que tínhamos eliminados antes também na qualificação para a CAN, para irmos para estar presentes na CAN, mas passado 3 dias depois disseram-nos que tínhamos decidido retirar 3 pontos na secretaria. E eu não queria acreditar, eu preferia ter perdido 3-0 na Tunísia e ser eliminado do que conseguir o que conseguimos depois de termos 0 pontos, darem-nos 3 pontos na secretaria e ainda conseguirmos ir lá no último jogo, a confiança que nós tínhamos, e depois, passado 3 dias, a dizer na secretaria que estávamos fora, porque nós, o Mundial do Brasil, era um sonho para todos nós, a língua portuguesa. Sim, e ia ser a primeira presença de Cabo Verde no Mundial, depois de uma presença na CAN, era fantástico, e aquele grupo merecia.
pelo que estava a fazer, mas infelizmente aconteceu isso e daí para a frente a seleção nunca mais, ainda tivemos na CAN 2015, mas nunca mais nos encontramos a nível de grupo da mesma forma como nessa altura. Neste momento acabamos por ter muito mais qualidade em relação a essa seleção que nós tínhamos na altura de 2013, mas em termos de grupo, aquele grupo de 2013 era uma coisa, 2013, 2015 foi uma coisa sem explicação. Ainda continuando, Tiago. Sim, era. E pronto, agora na atualidade, como é que vês a seleção? Neste apuramento tem um grupo com 3 treinadores portugueses, o Rui Águas, o Tony Conceição e o Luís Gonçalves, e ainda a seleção do Ruanda. Previsões de fases, dificuldades, e será essa a pergunta que te deixo. Sim, nós começámos bem a qualificação, começámos com um empate nos Camarões, que é muito bom. Os Camarões é o país que vai organizar a CAN, por isso não conta, tanto no nosso grupo só vai passar uma seleção, os Camarões já estão na CAN. E depois tivemos o segundo jogo contra Moçambique em casa, em que sofremos o gol de empate aos 93 minutos. Ou, se não termos sofrido aquele gol, neste momento estávamos com 4 pontos no grupo e estávamos bem, um empate nos Camarões e uma vitória em casa. Mas dessa forma, com o empate contra Moçambique em casa, as coisas ficaram assim um bocado mais complicadas. Ainda faltam 4 jogos, há muita coisa por decidir, mas podíamos estar melhor do que estamos neste momento. Eu penso que nós vamos conseguir a qualificação e vamos conseguir coisas boas para a seleção, vamos voltar a dar as alegrias ao povo que eles merecem, porque estivemos fora da CAN 2017 e 2019 por coisas mínimas, por um ponto ou por golos e por culpa nossa também. Temos que pensar e ver aquilo que correu mal na altura e temos que ter a consciência de que houve coisas que não fizemos bem, porque foram pormenores que nos fugiram e podíamos ter estado na CAN. Então são esses pormenores que temos que melhorar agora na qualificação para esta CAN, que é para estarmos novamente na CAN e dar essa alegria ao nosso povo. Aqui seguindo em frente, 35 anos, não se é velho, antes pelo contrário, cada vez mais estamos mais preparados para chegar mais longe. Quantos anos mais esperamos jogar, Marco? Eu sinceramente não sei quanto tempo mais vou jogar. Eu quero fazer pelo menos mais 2 anos para poder fazer 20 anos de carreira profissional. Mas é como eu digo, enquanto o meu corpo der, eu não vou abandonar nem vou largar aquilo que fiz a vida toda, que tanto me deu, e até porque falo com muitos ex-jogadores, por exemplo, mais velhos do que eu, com mais experiência do que eu, e todos o que me dizem é: deixa só quando não conseguires mais, porque vais sentir muitas saudades, muitos arrependem-se de ter largado e não ter continuado mais uns anos. Então o que eu vou fazer é, enquanto sentir prazer pelo jogo, enquanto sentir que o corpo dá para fazer isso, eu vou-me manter, vou tentar ajudar os mais jovens também, passar muitas das coisas que eu ganhei no futebol até agora, e essa é uma das minhas missões agora para esses últimos anos que está, mais do que ganhar, é ser um exemplo e mostrar as coisas boas que o futebol me deu e que me fez, que eu aprendi. E depois de quando chegar o dia, esperemos que seja daqui a alguns anos, quando chegar o dia e pendurares as botas, já pensaste o que é que queres fazer? Queres ficar ligado? Queres te afastar um bocado e respirar fora do futebol? Continuar a respirar futebol? O que é que pretendes? O que é que vislumbras? Há muitos amigos meus que até começam a gozar comigo às vezes quando eu digo isso, que eu digo que se não fosse jogador de futebol eu gostava de ser educador de infância. E muitos acham que é mentira, mas não é mentira, é uma grande verdade. Mas hoje em dia já há muita gente a desafiar-me para ser treinador de futebol. Sinceramente eu vejo-me mais como diretor de futebol, mas há muita gente a desafiar-me a continuar a carreira como treinador de futebol. Eu há uns tempos atrás eu dizia, não, está fora de questão, eu não quero ser treinador de futebol, no máximo adjunto, mas treinador principal eu não quero ser. Mas a grande verdade é que eu já me começo a preparar para isso, já comecei a saber, vou dentro de breve começar a tirar o curso de treinador e estar preparado, porque não sei o que vai acontecer. E a grande verdade é que neste momento, há um tempo atrás,
a hipótese na minha cabeça era 0. Neste momento já não é 0, por isso eu não sei como vai ser o dia da manhã. Vou-me preparando, vou-me preparar e depois é esperar para ver. Mas eu penso que certamente vou estar ligado ao futebol, porque eu acho que tenho muito para passar também e para ensinar a quem esteja dentro do futebol, principalmente aos mais jovens, porque a mim apaixona muito trabalhar com crianças, dar conselhos aos jovens e eu penso que vai passar mesmo, muito por aí. Se tirares o curso de treinador, nem que seja só o primeiro nível, treinarás certamente alguns jovens e fazes parte também de educador. Certamente irás fazer uma parte de educador de infância. Porque é uma grande verdade, porque mais do que tudo, mais do que fazer jogador de futebol, é formar homens. E isso é uma vertente. Porque futebol nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. E muitos pais, por exemplo, acham que todos os filhos vão ser Cristiano Ronaldo ou Messi, mas não, isso é uma pura mentira. Nem o filho por estar, eu sou um exemplo disso, não é por o filho estar numa equipa que não é reconhecida por ninguém aos 10 anos, 11 anos, 12 anos e por outro estar no Benfica ou Sporting, que o Benfica ou Sporting vai ser profissional de futebol e o outro não. Eu estava no Sporting e saí e entretanto dessa minha equipa só 2 jogadores, que é o Quaresma e o Fonte, como eu disse, fizeram carreiras melhores que as minhas e não foi por eu estar no Sporting ou no Barreirense ou no Desportivo de Portugal que isso aconteceu, mas sim no foco que eu meti, naquilo que queria, mas mais do que tudo, é como eu já disse anteriormente, é a formação dos jogadores. E eu, se hoje consegui o respeito que consegui por parte de toda a gente, foi muito devido à formação que eu tive e aos valores que me passaram durante a minha formação, porque isso é das coisas mais valiosas que temos, até porque nós não sabemos o que pode dar o futebol e os estudos é muito importante para isso. Temos que nos apegar aos estudos. Haverá uma certa altura que vamos ter que optar, certamente, mas tendo sempre como base e primeira escolha os estudos. Faz todo o sentido, assim por baixo o que estás a dizer, completamente de acordo. Isso enquanto jogador já passas a informação aos mais novos? Por certo, enquanto treinador irás ajudar bastante. Espero que sim. Tiago. Peço desculpa, a minha neta está um pouco lenta, estou à espera que o Mel venha arranjar e parou aqui um pouco. Ricardo, passas às rapidinhas? Ia-te dizer, se queríamos passar, ia-te dizer aqui a nossa última parte, as nossas rapidinhas. Ia-te perguntar se, a nível destes anos todos que já partilhaste balneário com vários colegas, qual foi o mais brincalhão, o palhaço, assim podemos dizer, que apanhaste dentro de balneário e que partilhaste e boas histórias? Assim, nos balneários, assim, e lembrar, apanhamos muitos mesmo, mas, por exemplo, posso-me lembrar, posso contar essa história, até que é do Marco Bicho. Eu lembro-me na altura, eu ainda era um menino, e o Marco Bicho, o Chevela, e eles tinham brincadeiras que eu entrava no balneário e eu ficava assustado e dizia, afinal é assim, porque eles faziam brincadeiras, por exemplo, posso dar o exemplo, por exemplo, do Marco Bicho pegar na roupa do Chevela, vestir, ir para baixo do chuveiro e abrir o chuveiro e ficar lá com a roupa do Chevela por baixo d'água, coisas assim desse género, mas apanhei muitos. O Rui Varela também era muito maluco. Eu lembro uma vez, como ele metia-se com toda a gente, houve uma vez que meteram-lhe cola nos sapatos e prenderam e colaram no cacifo dele por cima, e ele, para tirar aquilo não saía porque estava colado, e ele arrancou o cacifo, com a força para tirar o sapato, ele acabou por arrancar um bocado do cacifo. Mas apanhamos muito, é difícil dizer assim de repente dizer um nome, mas apanhamos muitos. Isso é uma das coisas boas que tem os balneários, e é das coisas que depois vai fazer falta, essas brincadeiras de balneário, essas coisas de balneário que são vivenciadas por nós. Tiago? O maior caceteiro. Maior caceteiro. Essa é boa, mas tenho um da minha formação, que era o Carlos Marques. Esse é sem dúvidas o maior caceteiro que já apanhei. Dava medo só de chegar perto dele. E depois, assim, a nível, um jogador que me tinha muito respeito nessa vertente foi o Tiago.
o Tiago, que jogou no Benfica, no Porto, ele era um jogador também muito agressivo, não que fosse casteiro, mas era um jogador muito agressivo, que metia toda a agressividade em cada lance disputado, era um jogador que metia muito respeito na sua zona de ação, e não diziam casteiro, mas um jogador que se impunha pela parte física nessa vertente e que controlava todo o seu raio de ação devido a essa sua atitude. E a nível de um ritual mais estranho que já viste num colega teu? Antes do jogo. Ritual estranho, assim. Assim de momento, deixa-me ver. Por exemplo, um jogador deitar-se no chão e fechar os olhos e não falar com ninguém, ao ponto de lhe tocares e ele parecer que está morto porque está ali, está na concentração dele e estar ali. Eu, por acaso, tenho uma curiosa que eu comecei a fazer no Noel Limassol e que toda a gente entrava e ficava a olhar para mim a dizer este aqui deve estar maluco, mas que era um jogo para a mente, era com números e letras, em que eu tinha que estar, por exemplo, usava o braço direito, A2, 3, e eu tinha que coisa, e depois era o pé também, e eles olhavam para mim, e eu tinha um papel na parede e que eu estava lá só a fazer gestos assim, eles diziam que ele ali está maluco, que era uma coisa minha, certamente muitos colegas meus devem lembrar disso e dizem, o Marco fazia isto, o Marco é maluco, eles depois perguntavam-me, eu dizia, não, isso é um jogo para a mente, para estarmos mais espertos para o jogo também, para o raciocínio, para a inteligência, e então era uma coisa assim também um bocado fora do comum, ninguém usava aquilo. Tiago? Marco, iria-te perguntar se tiveste algum episódio caricato em treino, para além daquele que há pouco contaste de meter no grupo para ninguém te ver que cocheavas, se tiveste mais algum assim engraçado que queiras partilhar. Já tive vários, mas vou contar um que aconteceu-me na formação, por exemplo, na Verderena. Aquilo era o peladão da Verderena e por trás era praticamente só arbustos. E normalmente camadas jovens, não há apanha-bolas, não há nada, aquilo é aberto, quem chuta a bola tem que ir buscar. E eu tenho uma bola e a bola foi lá para trás. E eu fui para ir buscar a bola, quando estou lá, cheguei, apanhei a bola, começo a ouvir um barulho. Mas o que é isto? Deve ser uma abelha. E eu começo a entrar para dentro do campo, mas continuo a ouvir o barulho. E há um colega meu que vira-se e diz, Marco, olha para cima. E eu quando olho assim para cima, tinha mais de 10 abelhas por cima da minha cabeça, começaram a picar na cabeça, e eu entro para dentro do campo a gritar, oh mister, oh mister, oh mister. E naquela altura tornava-se juvenis de um lado e iniciados do outro. E eu saio disparado a meio do campo, passo pelo treino dos outros, vou em direção ao balneário, vou e meto a cabeça debaixo d'água e começo a meter, mas eu depois fico cheio de hematomas na cabeça porque as abelhas atacaram-me por completo. Supostamente eu devo ter acertado se calhar numa colmeia que havia lá por trás e eles depois atacaram com força e eu fiquei cheio de galos na cabeça, porque, mas foi, eu até hoje me lembro de entrar para dentro do campo a gritar, oh mister, era o desespero, oh mãe, por causa das abelhas. Marco, e para acabar, qual é que foi o jogador mais vaidoso que partilhaste balneário? Mais vaidoso? Aquele que tinha os produtos todos de beleza, os shampoos todos e mais alguns. Eu estou a tentar procurar porque é difícil, porque eu sou assim. Eu sou mesmo assim. És aquele que fica mais tempo a olhar ao espelho. Estou-me mesmo a ver ao espelho, mas é que eu sou viciado mesmo. É um dos meus vícios, é isso, é cheiros, é perfumes. Eu sou mesmo viciado, é o único vício que eu tenho, é esse, sou mesmo viciado. Então vou tentar encontrar Marco Airosa. O Marco Airosa, defesa direito. Marco Airosa, é mesmo a pessoa e muito do que eu aprendi e acabei por aprender a nível de cheiros, perfumes, essas coisas e um bocado essa vaidade extra que eu depois ganhei foi muito com ele, porque já jogámos em 4 clubes juntos, já vivemos juntos, então muito disso ganhei com ele. Pronto, ele é a pessoa certa mesmo, é o mais cheiroso. Ele apresenta-me os cheiros, como ele diz, cheiros mundiais. Bem visto, bem visto.
Bem, obrigado por partilhares este bocado connosco, foi espetacular estar contigo, Marco, também do Barreiro, gente boa e gente do futebol nacional, europeu, se assim podemos dizer mundial, também por Cabo Verde. Gostei muito de ter aqui, lanço agora ao Tiago para te lançar o último desafio e agradeço desde já a tua vinda à nossa rúbrica Chazadas de Bola. Marco, também te agradeço bastante. Sim, podes falar, Marco. Não, eu é que agradeço esta oportunidade que me deram, porque realmente eu já vi alguns atrás e eu aconselho às pessoas que agora virem o meu a verem os outros também, porque realmente é super agradável, passa-se aqui um bom momento a falar de futebol, da pureza do futebol, e tenho que vos agradecer aos dois essa oportunidade e a vossa simplicidade e a maneira como nos conseguem passar essa tranquilidade para podermos passar as nossas experiências, realmente é muito agradável. Eu estou aqui, estou convosco e o tempo passa sem eu dar conta, porque realmente está a ser muito agradável e eu tenho que vos agradecer por este momento. Não, nós é que agradecemos, porque nunca tivemos estas oportunidades e dentro das coisas mais que está a ser quarentena, esta está a ser uma boa, que começámos por brincadeira e estamos a chegar a pessoas como tu que não conhecíamos pessoalmente, apesar o Ricardo ser do Barreira, sou do Montijo e este ano até estive no Barreirense, mas lá está, isto está-nos a trazer esse lado bom, que é falar com vocês e nós não somos jornalistas, nós treinamos e gostamos de futebol, lá está, e estamos a aproveitar este momento, por isso também a nossa simplicidade tenta ser nós próprios, como se estivéssemos a falar com os nossos miúdos ou com o nosso amigo. E estamos bastante gratos a toda a gente que tem aceito participar. E sim, também, fazendo só um resumo, sim, acho que é bonito partilhar, os jogadores e treinadores partilharem os momentos que passaram. Tu contaste aqui histórias que eu não sabia e que mesmo em relação à seleção, coisa destas tuas opiniões, acho que é bastante importante e agradeço, lá está. Peço desculpa, às vezes a qualidade da internet, lá está, aqui onde eu vivo, perto do Fórum Montijo, isto às vezes falha, e estou com problemas, estou à espera que a Mel venha arranjar e por vezes, em termos de voz, está espetacular, imagem por vezes está muito parado, mas pronto, peço desculpa. Pronto, e lançando o desafio final, Marco, queres desafiar alguém a vir partilhar connosco as suas histórias e momentos no futebol? Sim, eu quero o Marco Airosa. O Marco Airosa cá também vai ter umas histórias interessantes para contar e já vivi muito futebol, passei com ele também. É uma pessoa que me marcou muito durante a minha carreira, então é uma pessoa que eu gostava de nomear. E outra pessoa que eu gostava de nomear, o Tiago Silva. O Tiago Silva, que está agora no Nottingham, com quem eu conheci a época passada no Feirense, e uma pessoa espetacular que vai ter também boas histórias para contar, principalmente agora a vivência dele em Inglaterra. Mesmo eu estou curioso, porque certamente depois a ver o deles vou saber algumas coisas também que não sabia, então eu quero lhes desafiar aos dois e o meu desafio é para eles dois. Muito obrigado. Certamente não iremos perguntar ao Marco Airosa qual foi o jogador mais vaidoso que ele perguntou em balneário, não valerá a pena. Mas poderá ser uma boa questão para ver se será o Marcos Soares a ser nomeado. Muito obrigado por teres vindo. Olha, Marcos, um brinde contigo. Antes de finalizar, queria-te agradecer mais uma vez e nós entraremos então em contato com o Airosa e com o Silva. E olha, muito obrigado e as maiores felicidades para ti e esperemos que isto corra tudo bem até a situação também do Aroca e do final do campeonato e que tudo se resolva da maneira mais justa, tá? Olha, muito obrigado, Marco, por este momento. Muito sucesso. Obrigado eu por este momento. Tudo a correr bem. Força.